Olha só, surprise, surprise, quer dizer, nem tanto, né, cara? Ninguém foi surpreendido por essa, mas olha só, o governo dos Estados Unidos está monitorando o Lula há 5 décadas, cara, e já produziu mais de 800 documentos sobre ele. É o que o jornalista Fernando Moraes descobriu enquanto escreve a biografia do presida, hein? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Valeu! Pra falar sobre isso, estou aqui com a minha queridíssima Sofia Labanca. Sofia, primeiro vem a arapongagem, depois vem o golpe, né? No caso do Chile vem um míssel, né, cara? Mas como fizeram com o Fidel, com o Allende, com o Mandela, com o Santino e com todos os Panteras Negras, quer dizer que o tio Sam espionou pra cima do maior líder das Américas na atualidade? Fala pra mim. Exatamente, exatamente. A gente ficou sabendo disso graças ao biógrafo do Lula, o Fernando Moraes. E lá em 2019, pediu, através do equivalente estadunidense à Lei de Acesso à Informação, todos os documentos que o governo dos Estados Unidos tinha com relação ao Lula, para tudo que é a agência do governo que ele conseguiu encontrar, etc. E foi só agora, em 2024, que ele começou a receber as respostas. E é bom deixar claro que ainda não foram todas as agências que responderam. Olha aí. Mas com o que ele já teve de resposta, ele recebeu 819 documentos que juntos somam mais de 3.300 páginas de investigações dos Estados Unidos sobre o Lula. Que isso, cara. Vamos lá pro UOL, que eles vão explicar um pouquinho essa história. Vamos lá, tá na tela. Como a gente destacava aqui na abertura, a Agência de Inteligência dos Americanos, que produziu, então, 613 documentos sobre o político petista. Moraes e os advogados dele solicitaram esses relatórios, levantamentos, e-mails. Diga. 613 foi só da CIA. Tá? No total, até agora, ele recebeu mais de 800. 613 foi só da CIA. Que tal, hein, cadê? Cartas e até minutas de reuniões e registros telefônicos produzidos pelo órgão de inteligência. Ele estava pegando essas informações justamente para fazer ali esse trabalho de biografia de Lula, ele que lançou em 2021 o primeiro volume da biografia e está trabalhando agora nesse segundo volume da obra e teve acesso aí a essa série de documentos, tá? Na verdade, ainda para acessar exatamente do que se tratam, né, Josias? Explica. Tá aí. Nossa, mas é que são 800 documentos, né, galera? Não sai assim do nada, né? O que aconteceu durante 5 décadas de investigação. Pois é. E é bom a gente lembrar que também ter acesso a esses documentos não significa ter acesso a tudo que está escrito neles. Muitas vezes eles, quando tem informações que eles consideram sensíveis, censuradas, etc., eles mandam o documento, mas mandam com aquela tarjinha preta. Sim. Em cima, sabe? Então também não quer dizer que o fato deles entregarem todos esses documentos significa que a gente vai ter acesso a todas as informações que estão lá. É só basicamente o que eles estão dispostos a expor. Dito isso, já houve aí no passado situações na qual a gente teve acesso a documentos com relação à espionagem ao Brasil, não só ao Lula, mas ao Brasil de maneira geral, a Dilma, a Petrobras, etc., aí sem censuras porque foram documentos vazados, né? Isso aconteceu em 2013, quando o Snowden. Conseguiu pegar os documentos lá da NSA, né? National Security Agency, e passou pro Glenn Greenwald, lá do Intercept, e que virou aquele escândalo nos Estados Unidos, foi um escândalo imenso. Aqui no Brasil, isso também acabou causando um pequeno escândalo, porque descobriram que a Dilma e a Petrobras estavam sendo espionadas. A ponto que a Dilma chegou até a abrir discurso na ONU falando sobre essa espionagem que ela estava sofrendo na mão do então governo Obama, né? Peguei e trouxe aqui uma reportagem de 2 de setembro de 2013, então lá daquela época, só para a gente relembrar esse caso. Vamos lá, tá na tela. Uma reportagem exibida pela Rede Globo indicou que a presidente Dilma Rousseff foi alvo direto de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
A matéria mostrou documentos classificados como ultrasecretos com códigos e fotos que comprovariam o monitoramento por telefonia e internet da comunicação entre Dilma e seus principais assessores. O material foi entregue ao jornalista Glenn Greenwald no início de junho por Edward Snowden. O ex-técnico de inteligência americano, que divulgou detalhes dos programas de espionagem da Casa Branca, está asilado na Rússia. Após a nova denúncia, a presidente brasileira convocou uma reunião com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que classificou em uma entrevista o ato do governo Obama como inadmissível. A ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, também se manifestou sobre o caso. Ela escreveu no Twitter que as novas revelações sobre a espionagem da NSA representam um grau máximo de desrespeito à soberania do país. Sofia, é estranho, né? A gente vê isso, uma vez que os países são aliados e tal, e, tipo, uma vez que estão espionando líderes do campo democrático, né? Pois é. Agora a gente tem que ser um pouco realista aqui. Era meio óbvio, né? Sim. Que é surpresa, não é surpresa, né? Pra ninguém. Sim. E o Brasil também está longe de ser o único país espionado, e aí os Estados Unidos também está longe de ser o único país espionando. Na prática, a gente sabe que os países estão meio que o tempo todo espionando uns aos outros e que, na verdade, acaba rolando um grande teatro que um faz de conta que não está sabendo da espionagem do outro, e a coisa só fica feia quando alguém escorrega e deixa descobrirem que espionou. Né? Aquela coisa embaraçosa quando é pego. O grande problema que eu vejo aqui, vou ser sincera com você, Salmazo, é do fato de que a gente provavelmente está do lado só dos espionados e não dos espionadores, né? E nós em especial, né? Uma vez que a gente tá sendo espionado externa e domesticamente, né, galera? Internamente. Que isso, cara. Pô, mas no caso dos Estados Unidos tem a ver com uma postura, sei lá, anti-imperialista? Qual que é, qual que é o escopo, né? O escopo tá valendo tudo mesmo na geopolítica mundial mesmo, é isso aí, e não preciso nem dar desculpa, é isso aí mesmo. Como é que funciona, será? Cara, eu acho um pouco difícil de dizer, né, qual que é a lógica. Eu acho que a gente tem que pensar que o Brasil é um país estratégico aqui nas Sul-América em Américas, especial. né? Se tem algum país aqui que... eu diria que, assim, depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país mais importante das Américas, política e economicamente. E os Estados Unidos, eles têm, assim, tipo, desde muito tempo atrás, desde a doutrina Monroe, etc., essa coisa de que a América é nossa, né? O continente americano é nosso, a ponto deles acharem que a América se refere ao nome do país deles e não ao nome do continente. Os caras falam América pra eles, falando da Europa, achando que é um país, né? Do jeito que os caras sabem de geografia, é capaz eles terem feito a relação ao contrário, né? Falar assim, Então... exato. Então, o que eu vejo aí é uma coisa assim, eles tentarem manter o controle sobre o continente americano. É isso. E a grande pedra no sapato deles é o Brasil. E, nesse sentido, a grande pedra de sapato deles é o Lula e a Dilma, né? O PT, porque por mais que seja um país que seja muito menos à esquerda do que eu gostaria, e muito menos à esquerda do que o pessoal da direita acredita do que a Sul-América merece. Né? Exatamente. A gente tem que, aqui nesse ponto, todo mundo que acompanha o Meteoro sabe que eu sou bastante crítico ao Lula, mas nesse ponto eu tenho que dar os parabéns e dizer que na questão da política externa, o Lula é muito mais firme do que nas questões de política interna. Então, eu realmente acho que os Estados Unidos têm uma boa razão para espioná-lo. Se preocupar. É só a gente ver o que está acontecendo agora com a questão dos BRICS. Dos BRICS, claro, sim. O Lula e o PT não estão fazendo nenhum segredo de que estão tentando unir mais os BRICS para ter uma independência maior com relação ao dólar, etc. Então, para formar um bloco anti-hegemônico, e isso com certeza assusta esses caras. Com certeza assusta esses caras. Sem dúvida, ainda mais com o Brasil sendo o único que está firmando o pé na Sul-América, né? O grande tripé do Mercosul era o Brasil, Venezuela e Argentina, né?
E o Brasil segue um pouco mais firme, né, do que a Argentina, que já se entregou ali, né, teoricamente, politicamente pro Milei, mas e pro imperialismo, né, vamos dizer assim, dentro do mesmo campo, né, mas e a Venezuela que segue ali, né, tipo assim, na verve de dar um problemaço, ainda mais com uma possível eleição do Trump aí, né, num próximo mandato. Vamos ver, né. De qualquer maneira, do mesmo jeito que o Lula e a Dilma já endereçaram aí essas questões assim abertamente, o Trump, inclusive, já endereçou abertamente a questão do óleo na Venezuela. A gente já tinha tomado tudo isso se eu fosse presidente, já falou abertamente. Então, tá aí, né, galera? É velado esse jogo diplomático, mas nem tanto. Volta e meia tem alguém que escorrega ou vaza uma informação ou fala um pouquinho demais. De qualquer maneira, estamos aqui para analisar. Estou com Sofia Labanca. Dê uma olhada aqui no trampo dela em Lente Vermelha. Também dê uma olhada ali em Oguahiro e prestigia a nossa ficha técnica, sem esquecer de visitar a TV Cringe. A TV Cringe é o novo canal do Meteoro. Dá uma olhada lá, hein? A gente mistura vídeo, ensaio, react, um pouco da TV dos anos 90 para falar de arte, cultura, história, filosofia, de um jeito muito interessante. É um formato novo, mas que remete, né, cara, aos dias iniciais do Meteoro, às origens do Meteoro. Então, se você já é veterano aqui no nosso canal, fique à vontade, não se esqueça de se inscrever lá em TV Cringe Brasil. O nosso link tá aqui, ó. Quer dizer, aqui, ó. Só dá uma olhada, se habitue com ele. Dentro de instantes a gente volta para mais um plantão do Meteoro. Falou, valeu, Sophie! Eu que agradeço.